Bom, e a Agricultura BR começa essa edição trazendo informações do Departamento de Agricultura norte-americano, que ontem trouxe o seu relatório de oferta e demanda com informações importantes para o mercado. No caso da soja, trouxe um aumento na expectativa acima do que o mercado esperava. O mercado esperava uma safra norte-americana de soja na temporada 2016-2017 com 111 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, mas acabou confirmando 114 milhões de toneladas de soja. Além disso, houve um aumento na expectativa de exportação norte-americana em 1 milhão de toneladas. Você vai acompanhar conosco agora parte desses números que foram apresentados nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Então, veja conosco os números aqui. Primeiro gráfico mostra temporada 15-16 com 106 milhões 930 mil toneladas de soja. Em agosto, a expectativa do departamento era de 110 milhões e 500 mil toneladas para a oleaginosa e neste relatório de setembro confirmou 114 milhões 330 mil toneladas. Eu lembro que houve essa situação do aumento também na expectativa de exportação norte-americana, subiu de 53 milhões e 700 mil toneladas para 54 milhões e 300 mil toneladas de soja na temporada 16-17. Com esse maior volume de soja sendo produzida na expectativa do órgão, os estoques de passagem da oleaginosa também subiram, mas o volume ficou dentro da expectativa do mercado, abaixo dos 10 milhões de toneladas, o que acabou aliviando um pouco essa pressão sobre uma produção maior. Vamos acompanhar como ficaram estes números então. Veja comigo que na temporada 15-16, os Estados Unidos fecharam a safra em estoques com 6 milhões 950 mil toneladas da soja. No mês de agosto, o que eles estimavam para a safra 16-17 era de um estoque de 8 milhões 970 mil toneladas. Já os números apresentados nesta segunda-feira, em setembro, elevaram essa estimativa de estoque de passagem da oleaginosa para 9 milhões 950 mil toneladas. Mas eu reforço aqui, esse volume ficou dentro da expectativa do mercado. E por aqui nós falamos sobre o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao Brasil. Para o Brasil, houve uma redução na expectativa de exportações, tanto na temporada 15-16 quanto na temporada 2016-2017. Você já conferiu aqui que, em relação aos norte-americanos, eles aumentaram quase 1 milhão de toneladas a sua expectativa de exportação na temporada 16-17. Mais ou menos o mesmo número que reduziram no Brasil. Vamos ver agora o que aconteceu então com a expectativa de exportação brasileira, já que caiu 1 milhão e 100 mil toneladas na temporada 15-16 e 1 milhão e 300 mil toneladas na 2016-2017. Acompanhe os dados comigo. Nós temos aqui as duas temporadas, as duas primeiras colunas se referem a 15-16, que tinha em agosto previsão de 56 milhões e 600 mil toneladas, caiu 1 milhão e 100 mil toneladas neste último dia 12 de setembro, porque foi reduzida para 55 milhões e 500 mil toneladas de soja a ser exportada pelo Brasil. Em agosto, a temporada 16-17 tinha uma expectativa de 59 milhões e 700 mil toneladas. Em setembro, ela foi reduzida para 58 milhões e 400 mil toneladas de soja. A visão dos norte-americanos sobre a safra brasileira de soja, temporada 2016-17, também mudou. Eles reduziram em 2 milhões de toneladas a expectativa da produção brasileira, mas ainda mantém o volume esperado acima dos 100 milhões de toneladas. Isso acontece mesmo com o Brasil nem tendo dado início ainda legalmente ao plantio da safra, que em alguns estados produtores se dá a partir desta próxima sexta-feira, com o fim do período de vazio sanitário da oleaginosa. Vamos acompanhar quais são as projeções, então, para a safra brasileira da soja, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A produção, que antes era estimada em 103 milhões de toneladas, agora está em 101 milhões. O volume esperado por eles para as exportações brasileiras na safra é de 58 milhões e 400 mil toneladas do grão. E o consumo interno do país é estimado pelo órgão em 43 milhões e 600 mil toneladas da soja.
Falar de soja é inevitável falar do maior consumidor e importador da oleaginosa do mundo. Isso porque para a China, em relação à sua necessidade de consumo, se manteve elevada e inalterada. Expectativa de consumo chinês em 101 milhões e 200 mil toneladas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver isso no gráfico. Nós temos aqui mapeamento para a China em relação ao consumo, que na temporada 14-15 tinha 87 milhões e 200 mil toneladas sendo consumidas. A 15-16, 95 milhões e 500 mil toneladas. Em agosto e setembro, confirmado o número de 101 milhões e 200 mil toneladas para o consumo no mercado interno chinês. Mas o relatório de ontem trouxe outras informações sobre China. E uma informação que chamou muito a atenção, que foi a redução no volume esperado de soja importada pela China. Isso não significa, no entanto, que a China vai diminuir a sua demanda. A demanda pelo país segue muito alta e segue crescente. Isso significa reduzir o volume da importação, de que a China está consumindo os seus estoques públicos. Vamos acompanhar quais são as novas projeções, então, para esse quadro de oferta e demanda chinesa pela soja, de acordo com os números apresentados nesta segunda-feira. Veja que o estoque da soja na China, na temporada 13 e 14, era de 13 milhões 880 mil toneladas. Na temporada 14 e 15, esse volume de estoque subia para mais de 17 milhões e voltava a recuar no ano safra 15-16, fechando a temporada em 15 milhões e meio de toneladas. Os números para a temporada 16-17 aparecem nas duas últimas colunas na sua tela. O número apresentado no mês de agosto estimava um estoque de 13 milhões 830 mil toneladas ao fim da safra 16-17. Mas os números foram revistos. A expectativa é de que a China consuma soja dos seus estoques de passagem e, com isso, deve encerrar a safra com um volume estocado de 12 milhões 660 mil toneladas da oleaginosa. O que representa que os chineses, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, entre agosto e setembro, aumentou a sua necessidade de consumo do estoque próprio. Ficou 1.170.000 toneladas menores de estoques chineses, o que vai fazer com que haja uma redução, observe, de acordo com os norte-americanos, em 1 milhão de toneladas para a importação chinesa de soja. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você vai ver que os números para a necessidade de importação, apesar da demanda ser a mesma, fica um pouco menor em relação à China. É o que a Agricultura BR mostra agora, tem uma redução em 1 milhão de toneladas. Na temporada 14-15 importou 78 milhões 350 mil toneladas, na 15-16 83 milhões de toneladas. Até agosto, portanto, até o mês passado, se acreditava que os chineses importariam 87 milhões de toneladas e agora, com essa questão de consumir o próprio estoque, setembro traz a expectativa de importar 86 milhões de toneladas. É o que trouxe nessa segunda-feira os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de oferta e demanda. Em resumo, em relação à demanda, muda alguma coisa? Não, demanda chinesa continua a mesma, sua necessidade de consumo segue da mesma forma. Chineses que estavam com 49 dias garantidos de consumo, agora reduzem essa situação. Os dias garantidos de consumo para a China em relação à soja vão ficar ali na casa de 52, 53 dias. Então, diminui bastante a sua situação de garantia de consumo, porque os chineses começaram a utilizar os seus próprios estoques para ter o abastecimento interno. É uma realidade de mercado. De qualquer maneira, essa situação toda trazia Chicago para baixo nesta última segunda-feira e hoje abria novamente em queda os negócios na Bolsa norte-americana, que acaba influenciando diretamente os negócios aqui no Brasil também. E essa é a importância dessa informação em relação a Chicago. Então vamos ver como é que vem a operação nesse momento. Vem em queda, não poderia ser diferente. Posição de setembro perde 1,14% neste momento, vem a 9 dólares 73 centes mais 25 por bushel. Novembro, 9 dólares 49 centes mais 50 o bushel, queda de 1,52%. Janeiro também com queda de 1,52% a 9 dólares 54 centes o bushel. Março de 2017 com recuo de 1,33% a 9 dólares 58 centes por bushel. Vem assim a soja negociada em Chicago nesta terça-feira, segundo dia de queda consecutiva.
E a expectativa dessa safra recorde de soja nos Estados Unidos se confirma nos campos, com as lavouras apresentando desenvolvimento muito positivo para a cultura. Isso acontece porque o clima foi favorável, ajudou os produtores de soja dos Estados Unidos ao longo de toda essa colheita. Por lá, os produtores enfrentam agora a fase final de desenvolvimento da cultura e logo vão se preparar para dar início à colheita. A Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, participa do Agricultura BR Agora, trazendo em destaque como fica o clima nos Estados Unidos nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem. Para esta fase final da safra de soja norte-americana, as condições de clima ainda continuam favoráveis, tanto para manter a umidade no solo, como também para as atividades no campo, porque para os próximos dias, há previsão para episódios de chuva, mas de uma forma isolada e alternada com períodos de tempo seco. Durante os próximos 5 dias, deve chover em torno de 30 milímetros nas áreas mais atingidas, então é considerada uma chuva agrícola que mantém o solo bastante encharcado. Além dos altos índices de umidade, também vai fazer calor. As temperaturas chegam em torno de 30 graus aqui sobre principalmente o meio oeste americano. Ao longo da próxima semana, as chuvas continuam frequentes e volumosas. Em grande parte do cinturão produtor de grãos, são esperados pelo menos 15 milímetros nesta próxima semana. Isso é um indicativo que ocorrem pancadas fortes de chuva, mas como as temperaturas continuam altas, essas chuvas devem ocorrer alternadas com períodos de sol. Então, a umidade continua no solo, mas também teremos períodos de tempo seco que devem ser favoráveis às atividades de colheita da soja que estão iniciando em algumas áreas dos Estados Unidos. Para a próxima safra de grãos norte-americano, o grande risco é de frio um pouco mais intenso. Isso porque, mesmo com a diminuição do risco de formação de laninha, teremos uma atmosfera um pouco mais fria. Então, o próximo inverno norte-americano promete ser mais frio do que o normal e isso pode deixar as temperaturas do solo abaixo do normal para o início do plantio da próxima safra de grãos no início do ano que vem. E isso pode comprometer, atrasando um pouquinho esse plantio para a próxima safra de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui as atenções agora se voltam para o Brasil. No programa a gente fala agora a respeito da cotação do dólar comercial frente ao real, tão importante com os negócios do campo, não é? No acumulado dos últimos 5 meses, a gente viu uma oscilação muito forte acontecendo para a moeda norte-americana aqui no país. A gente viu a queda acontecendo depois do dólar passar dos R$ 4,20 há cerca de um ano atrás. E aí, vamos relembrar então o que aconteceu nestes últimos períodos aqui no país, para a gente ver o que está acontecendo neste momento com o dólar. No dia 30 de maio, o dólar comercial fechava aqui no país a R$ 3,61. No dia 12 de junho, fechava R$ 3,48 e seguia o movimento de baixa, até que no dia 21 de julho, fechava R$ 3,25. Nos últimos dias, últimas semanas, a gente viu o dólar comercial caindo com muita expressão aqui no país, chegava a R$ 3,11 em algumas situações do dia, na menor cotação do último ano, mas nos últimos períodos o dólar comercial voltou a retomar o movimento de alta frente ao real e nos dias atuais a gente viu a moeda subindo. Na data de ontem, 12 de setembro, a gente vê o fechamento do dólar acontecendo em R$ 3,31, fechamento desta última segunda-feira. Vamos acompanhar agora como estão os negócios em tempo real com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Você que acompanha conosco de casa, o Agricultura BR ao vivo nesta terça-feira, hoje uma edição mais curta, porque já tem um leilão das fazendas reunidas Boi Gordo. Vamos acompanhar então o dólar em tempo real. Veja que a moeda norte-americana sobe no momento 1,84%, bem negociado a R$ 3,30 mais 9. Sobe com força hoje dólar comercial aqui no Brasil, frente ao fechamento de ontem.
dentro de instantes começa o leilão judicial da massa falida, Fazendas Reunidas Boi Gordo, leilão importante com oferta de propriedades rurais. Hoje é o fechamento de um processo importante, grande oportunidade para produtores rurais e também para investidores. Nós estamos vendo a equipe do Canal do Boi se preparando, as pessoas entrando no recinto também, imagens das fazendas. Tá certo, aí estão as fazendas então que serão leiloadas através desse leilão judicial, presencial e também online das Fazendas Reunidas Boi Gordo. São 31 propriedades rurais localizadas no município de Comodoro, no estado do Mato Grosso. Portanto, a gente vê imagens aí ao vivo da Sociedade Rural Brasileira, de onde será feita a transmissão deste evento. Imagens ao vivo com as pessoas interessadas no evento se aproximando e chegando até o recinto. Tá certo? Então você ainda tem tempo de participar. Você pode participar desse leilão acompanhando aqui pelo Canal do Boi e através da Lute Leilões. Vou pedir para a nossa equipe colocar o contato na tela. Ainda há tempo, deve começar o evento nos próximos 20, 30 minutos. Então fique conosco, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Agricultura BR e tudo também o que vai acontecer nesse grande evento, nesse grande leilão. Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje uma edição mais curtinha, porque já já tem o grande leilão das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Por aqui a gente segue com o programa, trazendo agora o quadro Agricultura BR Responde. E hoje nós temos participação de telespectadores lá do estado do Espírito Santo. Vamos ver quem participa hoje do Agricultura BR Responde. É a Rosimar que é do Espírito Santo e fez a seguinte pergunta: quando a previsão de chuvas para a cidade de Barra do São Francisco? Também vai passando por uma situação bem difícil. Espírito Santo com muita seca, já tem 2 anos de seca pelo menos, que tem influenciado, impactado negativamente na produção rural. Bom, quem responde a sua pergunta, Rosimar, é a Nadiara Pereira. Respondendo a pergunta da telespectadora, agora para os próximos dias, a expectativa é de pouca chuva na região de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e essa chuva deve vir com mais força só a partir do mês de outubro. Aí sim teremos pancadas mais frequentes e volumes mais expressivos de água a ponto de recuperar a umidade no solo e também começar a recuperar o nível dos reservatórios no estado, que estão muito baixos por conta da estiagem dos últimos meses. Agora, para os próximos 5 dias, a previsão é de tempo seco em praticamente todo o estado do Espírito Santo. Não tem previsão de chuva significativa até o dia 17 agora do mês de setembro. No período que vai do dia 18 ao dia 22, voltam a ocorrer alguns episódios de chuva, mas principalmente na metade sul do estado capixaba. Na região de Barra do São Francisco, que fica aqui no noroeste do estado capixaba, a expectativa é de tempo mais seco. Se chover, é de uma forma muito rápida e isolada. No terceiro período, que vai do dia 23 ao dia 27 do mês de setembro, aí sim a chuva se torna mais generalizada sobre o sudeste, deve vir com um pouco mais de intensidade sobre o Espírito Santo e também de forma mais homogênea. Então, na Barra de São Francisco, pode chover de uma forma um pouco mais significativa a partir do dia 23 do mês de setembro. E essa chuva deve ganhar um pouquinho mais de força no final do mês e, principalmente, outubro deve ser um mês mais úmido, que deve favorecer o aumento da umidade do solo e também deve favorecer aquelas áreas produtoras de café que foram muito afetadas pela seca dos últimos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo para todo o Brasil. Até já! Então faça como a Rosemar, entre em contato conosco através do Twitter, do Facebook, do e-mail e também o WhatsApp 679-9656-2266. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. O Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná divulgou na manhã desta terça-feira números a respeito da expectativa da safra de café para o estado, temporada 2016. Os números não alteraram em relação às estimativas anteriores, o que deve se confirmar em uma safra superior a 1 milhão de sacas de 60 quilos. Vamos acompanhar na tela, então, esta expectativa. Veja comigo informações divulgadas há pouco pelo Departamento de Economia Rural do Estado. A área em produção deve ser de 46.660 hectares, com uma produtividade média de 22 sacas e meia por hectare. Com isso, a produção deve totalizar entre 1 milhão
a 1.100.000 sacas de 60 quilos. Confira agora cotações do café aqui no Brasil. O Agricultura BR desta terça-feira, segunda edição, vai chegando ao fim, porque hoje foi uma edição mais curta em função do leilão que já está pronto para começar. Leilão judicial, Fazendas Reunidas, Massa Falida, Boi Gordo, vai começar em instantes. Eu lembro que você pode participar ainda. Tem um portal da Lute Leilões que é responsável pela realização comercial desse evento, uma grande oportunidade para investidores e produtores rurais.